Boa noite a todos e a todas. Último dia de formação, né? Essas formações que têm sido tão gratificantes de aprendizado, de trocas. Fiquei muito feliz com a adesão, né? Várias pessoas participando, procurando agregar, né, informações ao seu currículo, se aperfeiçoar, se profissionalizar, qualificar os projetos, sejam para o Prêmio Dana ou, né, para outras possibilidades de editais. Agradeço muito a presença de todos e todas, artistas, interessados, essas pessoas que, enfim, acreditam na arte e na cultura, né? E eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a palestrante de hoje, Marcilene Forec. Hoje é um dia de encerramento, né? Um dia de despedida dessas formações tão gratificantes, mas espero que a gente possa levar esse conhecimento adiante, né? O 7º Prêmio Dana é uma realização da Prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Quiosque da Cultura, né? Financiamento da empresa Dana. Luiz Pedro, acho que ainda não entrou na sala, em seguida ele já esteja participando. Apoio do Colegiado Setorial de Artes Visuais e da SOGIL. Né? Agradeço a presença de uma das juradas, a Cristina Arnes, que está nos dando um apoio hoje, né? Quanto à apresentação. Se tiver mais alguma jurada, Jussara Moreira, Mona Carvalho, agradeço a presença de todos e todas. Então, como de praxe, hoje eu vou fazer a leitura aqui a última vez, né, que faço a leitura das orientações sobre a confirmação de presença, mas é importante deixar bem aclareado as decisões que nós tivemos, né, para tornar o mais justo possível, principalmente pelo sistema de pontuação extra, né, para artistas que participam das formações e vão escrever projetos no Prêmio Dana. Então, vamos lá, né? A única forma de registro será o formulário, que vai ser disponibilizado no decorrer da oficina, né? Após, no mínimo, transcorrida 1 hora. Sendo vedada qualquer outra forma de alegação, seja por notificação por e-mail do Quiosque da Cultura, WhatsApp, alegação de participação, pedido de revisão, né, da gravação para confirmar a participação. Proponentes que inscreverem projetos no 7º Prêmio Dana e tiverem presença registrada nessa formação terão 2,5 pontos extras adicionais às suas avaliações, desde que acompanhem pelo menos 75% da oficina. Isso a gente faz a comprovação, a cada oficina nós recebemos um relatório do Google Meet, cada acesso, e-mail que foi acessado, e o tempo de duração, o horário que a pessoa entrou e o horário que a pessoa saiu da sala. Então, por isso, a gente pede também que vocês não divulguem essa lista para pessoas que não estejam efetivamente participando, porque a gente tem como bater com o horário, né, que a pessoa ingressou na formação, se ela ingressou, e se ela realmente estava participando no horário que foi disponibilizada ao formulário de presença, tá? No caso de coletivos artísticos, a pontuação extra não é cumulativa entre integrantes do mesmo grupo, né, numa mesma formação, por isso lá no formulário de presença vocês vão colocar qual coletivo ao qual pertence, né? Não é preciso enviar o extrato de presença a fim de comprovar a contagem de pontos, isso a gente vai fazer internamente na secretaria, batendo essas listas, né? Após a fase de seleção, acredito que no mês de maio, eu consegui enviar certificados de participação no formato digital para todos que registraram presença, né, nas formações. Em breve, os vídeos da live de lançamento do edital e das palestras serão disponibilizados na playlist do Prêmio Dana,
de artes visuais no canal do YouTube da empresa Dana, tá? Acredito que na semana que vem a gente consiga fazer essa edição dos vídeos, postar lá no canal. Então, caso vocês tenham interesse em rever as oficinas, tirar dúvidas, questões que para vocês não ficaram bem elucidadas, vocês poderão acessar lá, né? Sendo que esse acesso lá na plataforma, né, no canal do YouTube, não vai contar a pontuação extra pelas formações realizadas, apenas a título de conhecimento, tá? Após 40 minutos do início da fala do palestrante, né, não será permitido o acesso de novos participantes à sala, até porque já perdeu grande parte da formação, e o intuito das formações é justamente de proporcionar o aprendizado, né, e não somente contar pontos de presença, né, nas avaliações. Assim que for lançada a lista de presença, vocês já confirmem, porque logo após o encerramento da formação, essa lista será retirada do ar, e mesmo que a gente bate o horário da lista, do preenchimento do formulário, com o horário que encerrou efetivamente através desse relatório que eu recebo do Google Meet, né? Na próxima semana, né, já que amanhã não é dia útil, o arquivo da apresentação será enviado por e-mail para todos que confirmaram presença, juntamente com a apresentação de lançamento do edital, com a leitura comentada e o formato de inscrição, tá? Então, aguardem que nos próximos dias, na próxima semana, acredito que já na segunda-feira vocês recebam, tá? Então, vamos ver aqui se quem mais entrou na sala. Deixa eu ver aqui. Tem bastante gente já. Peço desculpas se entrou algum dos jurados, ou demais palestrantes, ou representantes, né, de apoiadores que eu não citei, vou citar no decorrer da oficina, tá? Então, agora, sem mais delongas, irei apresentar a palestrante de hoje, né? Marcilene Forec é jornalista e produtora cultural, mestre e doutora em educação, atua como professora no Núcleo de Produção Cultural e Design do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Alvorada. Escritora em construção, já foi presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Gravataí e atualmente representa o segmento de mídia e audiovisual. Atua como consultora de cultura, especialmente nos temas ligados à comunicação e políticas públicas de cultura. Capixaba, vive em Gravataí, mas flerta com o mundo. Com vocês, Marcilene Forec. Boa noite, acho que meu microfone tá. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Matheus Dias está aplaudindo. Obrigada a todos e todas pela presença. Obrigada, Mari, pelo convite para participar, não é? Foi realmente muito bacana. E eu fico bem feliz de participar dessa 7ª edição do Prêmio Dana, no momento em que algumas mudanças foram feitas, e fazer parte dessa primeira versão com essas mudanças, que são essas formações oferecidas previamente para os artistas, produtores culturais que irão participar. E agradeço, então, a presença de vocês, a Mari, a SMCEL e a Dana, porque é ela que proporciona, né, que está permitindo que seja realizado esse prêmio já em sua 7ª edição. Então, eu vou sinalizando para a Cris, que é ela que está fazendo passando as apresentações aí. Então, a gente não vai se alongar muito nessa apresentação, a Mari já me apresentou, não tem nada mais a dizer sobre a minha pessoa, só que eu moro mesmo em Gravataí há 9 anos. Então, essa apresentação a gente deu o nome de A Arte da Comunicação, e é interessante porque quando eu tinha feito um outro título, quando a Mari me sugeriu que falar sobre comunicação durante essa etapa do prêmio, e eu tinha dado um outro título,
E aí, Márcia, está muito grande. E aí ela sugeriu artes da comunicação unificada. Depois eu fiquei pensando que é uma questão bem, um pouco ambígua, né? Eu, afinal de contas, eu vou falar de quê? Da comunicação como arte, eu vou falar sobre a arte de comunicar alguma coisa ou o que a arte comunica. Enfim, um pouco de tudo, mas eu dividi essa apresentação basicamente em duas partes. Uma delas a gente fala um pouco sobre a comunicação como um processo, que é o que eu acredito e que importa quando se trabalha com esse tipo de comunicação. Afinal de contas, eu não estou falando aqui para profissionais da comunicação, pessoas que vão trabalhar com comunicação, mas pessoas que vão lançar mão desse processo de comunicação para suas constituições de marca, para a divulgação da sua arte, para a fruição dessas produções culturais. Então, a gente começa sempre, e isso parece que já é um clichê, a gente começar a fazer uma apresentação falando do conceito, o que significa, o que eu quero dizer com comunicação. Apesar de achar um clichê, eu considero que é bem importante a gente começar conceituando. Por quê? Porque os conceitos é que vão nos orientar naquilo que a gente quer produzir. Lá na primeira formação, quem participou de todas deve ter lembrado, que o Guilherme falou bastante, né? Foi muito bacana ele ter falado sobre essa questão de onde que você finca, né? Onde é que você ancora a sua produção artística, a sua produção cultural. Ou seja, é nos conceitos. O que você acredita, em que você acredita, como você conceitua determinada coisa, e é a partir dali que você começa a sua produção. Então, com a comunicação é a mesma coisa. A gente pode definir comunicação de várias maneiras, mas eu escolho, e aí trago aqui, uma possibilidade que é de trabalhar a comunicação como um processo. Uma vez que ela é um processo, ela não tem início, não tem meio, não tem fim, ela ocorre durante todo o tempo em que vocês começam a trabalhar com a arte de vocês. Então, indo nos dicionários ali, para ser bem simples, poderia ser o ato de comunicar, de estabelecer uma relação com alguém, com alguma coisa ou entre coisas, e essa se aproxima um pouco desse conceito que a gente vai trabalhar aqui, que é a comunicação como uma relação, com aquilo que você se estabelece, essa relação com o outro, com alguma coisa ou com alguém. A transmissão de signos já é algo que a gente escapa um pouco daquela perspectiva de comunicação que eu quero trazer aqui para vocês. E essa é a que mais se aproxima, que eu coloquei em azul, que é a capacidade ou processo de troca de pensamentos, sentimentos, ideias ou informações através da fala, dos gestos, das imagens, de forma direta ou indireta, ainda com o uso de meios técnicos. Então, aqui a gente teria a comunicação como um processo. E a mensagem ou informação, que é uma possibilidade de se conceituar a comunicação, e que eu vou falar um pouquinho sobre essa distinção que a gente faz entre informação e a comunicação. Pode ir para o próximo. Buscando ali a etimologia da palavra, porque é muito interessante, vocês que trabalham com arte, e qualquer tipo, mas nas artes visuais, quando a gente busca entender o sentido de uma palavra, a gente consegue ampliar o nosso repertório a respeito daquela palavra, entender alguns contextos e enriquecer a nossa busca por ancorar a arte em algum lugar. Então, se a gente for falar etimologicamente sobre a origem dessa palavra, tem várias também explicações ou várias buscas. Eu busquei num pesquisador que eu gosto bastante, que é o Luiz Martino, que é um professor da UNB, e que ele traz, num livro dele, de Teorias da Comunicação, que vem do latim communicatio, e que aí se destaca uma raiz que é munis e o prefixo co, que expressa a ideia de simultaneidade, e a terminação tio reforça a ideia de atividade. Então, a comunicação seria a prática de colocar em comum, de realizar algo simultaneamente, conjuntamente. E aí quando a gente pensa nisso, a comunicação, então, como um processo, é quando você compartilha algo, quando você realiza algo, e esse algo circula e é compreendido por este grupo que faz parte desse processo. Nesse mesmo livro, esse professor ele dá um exemplo que é muito interessante, que ele diz que o comunicatio era uma prática, se transformou em uma prática no contexto do cristianismo antigo, entre monges que viviam isolados em mosteiros, que eram cenóbios, eram cenobitas, esses monges, e eles faziam voto de silêncio, de pobreza, todos aqueles votos que se fazia lá, só que eles tinham uma prática que era de compartilhar o momento da refeição.
Então, esse momento era o comunicatio, era o único momento que eles compartilhavam, que eles sentavam juntos, e não era simplesmente sentar e jantar, e fazer a última refeição. Eles compartilhavam aquele momento e davam a esse momento o nome de comunicatio. Então, daí vem essa ideia da comunicação como algo que se compartilha. Né? Seguindo, então... Aí pode passar, Cris. E aí, eu pergunto a vocês, e é uma pergunta retórica, né? Ninguém precisa responder agora, se bem que depois, no nosso último momento, vocês podem questionar, me perguntar, ou até fazer as observações. A comunicação é um processo ou uma ferramenta? Qual a diferença? Quando a gente pensa em comunicação, geralmente, na maioria das vezes, e vocês podem até pensar nisso agora, se pensa na comunicação como ferramenta, ou seja, eu sou um artista, vou fazer uma exposição, eu preciso divulgar essa exposição, eu preciso falar da minha arte, então eu vou buscar uma ferramenta, eu faço um texto, então eu lanço mão da linguagem verbal, escrita, eu escrevo um texto e eu quero enviar para o jornal, então eu lanço mão de uma ferramenta chamada release, que eu vou fazer e vou encaminhar para o jornal para que consiga uma mídia espontânea. Então, isso é a comunicação como ferramenta, ela se esgota em si. Você faz, você usa. Eu vou fazer um post nas redes sociais. Isso é usar a comunicação como uma ferramenta. Quando a gente fala na comunicação como um processo, a gente está entendendo que ela perpassa todas as etapas. Então, quando você publica algo numa rede social, você lançou mão de uma ferramenta e você institui um processo de comunicação, que ele não se esgota ali, porque alguém vai compartilhar aquele post, alguém vai comentar aquele post, isso vai gerar um efeito e que a gente não sabe onde vai dar nas redes sociais. No caso de um veículo de comunicação, você publica algo, consegue uma mídia espontânea, do ponto de vista da ferramenta, acabou o seu trabalho. Só que o que você faz com isso? O processo não acaba. Você pode simplesmente cair no esquecimento, ou você pode dar seguimento a esse processo e se tornar o que a gente chama no jornalismo uma figurinha fácil para esse jornalista que publicou e que te deu uma mídia espontânea no jornal. Então, a comunicação entendida como um processo, ela extrapola o uso da ferramenta. As ferramentas estão ali e a gente lança a mão delas. Se eu não consigo compreender o processo, a chance de pegar uma ferramenta errada e fazer algo que não me dê o resultado que eu precise, ela é muito mais fácil de acontecer. Pode passar. E aí, voltando então na definição dessa comunicação como um processo, eu trago aqui uma definição que eu gosto muito, entre tantas outras possíveis, mas que dá bem essa dimensão do processo, que é do Ciro Marcondes Filho, esse é um professor da UFRJ, no livro Até que Ponto, de Fato, Nos Comunicamos. Ele é um pouco radical, porque ele diz que não há comunicação, ele diz que nós não nos comunicamos, senão numa ilusão de comunicação, enfim. E aí ele faz uma definição até bem poética da comunicação, né? E que é quase que uma poesia assim, que ele faz. A comunicação é antes um processo, um acontecimento, um encontro feliz, o momento mágico entre duas intencionalidades que se produz no atrito dos corpos. E aqui nós tomamos a palavras, músicas, ideias, também como corpos. Ela vem da criação de um ambiente comum em que os dois lados participam e extraem de sua participação algo novo, inesperado, que não estava em nenhum deles e que altera o estatuto anterior de ambos, apesar de as diferenças individuais se manterem. Então, se nós trouxermos essa definição tão poética, assim, tão sensível do Ciro Marcondes Filho para esse universo da arte e de vocês, artistas que estão aqui e que vão se inscrever num prêmio, aí eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas já adiantando, o que acontecimento feliz é esse que vocês pretendem com a arte de vocês? Né? O que vocês comunicam para as pessoas? Não é o que você comunica sobre a sua arte. Eu fiz uma série de fotografias, isso é uma parte, isso é a comunicação como instrumento e que faz parte. Mas o que essa arte diz? Né? Que encontro feliz é esse? Que transformação é essa que o outro ou a outra pessoa que vai ter acesso, que vai acessar a sua arte, que vai visualizar essa exposição, qual é a transformação que isso provoca nela? Né? Que sentidos provoca nela? Então, essa é uma questão que vocês podem fazer e que tem uma relação com a comunicação como um processo.
Focando aqui um pouco na informação e na comunicação, porque é muito comum a mensagem é a própria comunicação. Sim, a mensagem pode ser o próprio meio, o meio pode ser a mensagem, existem várias questões nesse sentido. Mas quando a gente fala em informação e comunicação, a informação ela está ali num suporte material. Então, uma mensagem, ela é informação e ela se transforma em comunicação de modo relativo. Ou seja, uma mensagem nas redes sociais, por exemplo, ela se constitui em comunicação a partir do momento em que alguém se apropria dela, atribui significado e a transforma. Se eu passo na rua, por exemplo, e tem um grafite, né, numa parede lá, aquela parede é branca, ela me comunica algo, ou não, ou eu simplesmente nem percebo aquela parede. A partir do momento em que eu tenho um grafite nela, e se aquilo é uma informação. O grafite é uma expressão artística, né, visual, que está impressa no muro. Só que o que ela provoca nas pessoas? Isso se transforma em comunicação como processo quando aquilo provoca e desperta alguma reação. Quando aquilo diz alguma coisa para alguém. Se aquilo não diz nada, aquilo é só uma informação num suporte, num muro, em uma parede. Então, esse significado que se atribui é por meio de um processo de comunicação que é criativo também. E aí a gente pode passar para o próximo. A gente pulou um, não, acho que não. A informação, então... Não, acho que não. Não, é isso mesmo. A informação, então, só fazendo é uma relação entre consciências. Então, quando você se propõe a fazer um tipo de comunicação, a se comunicar com seus públicos, no caso de pessoas, de artistas, você tem que ter em mente que a informação é um tipo de comunicação que pode ser ativada a qualquer momento. Então, eu tenho um livro, por exemplo, qualquer, esse aqui que está em cima da minha mesa. Ele é um livro, apenas um livro, né? E ele está recheado de informações, um suporte. Né? Ele é uma ferramenta, se usou uma ferramenta de comunicação e ele está aqui num suporte. Só que ele se transforma em comunicação, ele se completa nesse processo de comunicação a partir do momento em que alguém pega esse livro, abre esse livro, faz uma leitura do que tem aqui e produz algum significado sobre isso. Então, isso é a comunicação. E aí vocês podem perguntar, mas por que isso é importante eu saber disso? Porque quando você produz a sua arte, se você não tiver isso em mente, de que o processo de comunicação se completa no outro, você produz para você mesmo. Né? Você produz para você mesmo. E aí, quando a gente produz para nós mesmos a comunicação, está tudo muito claro. Eu sei exatamente o que eu quero dizer, eu sei exatamente o que o outro vai entender, dependendo, às vezes eu nem sei, mas quando eu me preocupo com isso, ora, a minha arte ali é comunicação, é uma informação. Como é que eu transformo isso em comunicação por meio desse processo, né? Eu coloco esse suporte ali, e essa consciência, que é o outro, os outros, as outras, eles vêm e decodificam ou interpretam aqueles traços materiais de forma a reconstruir a mensagem e dar sentido a ela. E uma coisa que a gente tem que saber é que nem sempre a mensagem será reconstruída exatamente da forma como a gente fez. Do ponto de vista das teorias da comunicação, durante muito tempo se acreditou que o emissor era muito fixo e que ele emitia uma mensagem e que ela chegaria tal qual ela foi produzida ali no público. E hoje a gente trabalha com a ideia de que não, que há transformações, porque as pessoas têm suas subjetividades e é com elas que elas vão fazer essas leituras, não é, de uma obra de arte, de uma produção cultural. Então, a informação, eu gosto dessa expressão, é um rastro que uma consciência deixa num suporte material para que outra consciência venha encontrá-lo. E é importante a gente saber que os nossos públicos, quando você faz uma exposição, por exemplo, como essa do Prêmio Dana, são públicos muito diversificados que vão visitar o Quiosque da Cultura para apreciar essa exposição. Né? Nós temos escolas, então como que cada um desses públicos, como cada uma dessas consciências irá encontrar essa obra de arte e irá produzir significado sobre ela. Né? Isso é porque essa outra consciência, ela carrega um repertório também.
E alguns repertórios são muito comuns, talvez algumas cores, as cores verde e amarelo são da bandeira do Brasil, nós temos um repertório comum, mas nós temos repertórios que são constituídos de várias maneiras, então não dá para a gente saber como que isso será. Então, de novo, a consciência, a comunicação ocorre quando a consciência que resgata a mensagem recupera o sentido proposto pela consciência que produziu. Aí a gente tem aquele encontro feliz do Ciro Marcondes Filho. Quando alguém olhar a sua obra e a sua intenção foi sensibilizar as pessoas para uma questão social, para uma questão afetiva, para a história, enfim. E as pessoas olham aquilo e elas têm exatamente essa ideia. Elas podem não ter todos os elementos para dizer que foi exatamente como essa consciência que produziu, mas elas conseguem capturar ali, digamos, na essência, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, mas capturar na essência. Ora, é isso que eu estou sentindo. Se isso acontece, é aquele encontro feliz que o Ciro Marcondes fala. Né? Podemos avançar. Aí eu trouxe aqui um exemplo, quando a gente fala disso, né, de que alguém resgata e como que os repertórios nossos são muito diversificados. Eu não sei se alguém conhece esse lugar, se alguém já viu esse lugar. Né? Esse é o Convento da Penha, que fica em Vila Velha, uma cidade da região metropolitana, no continente, da região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. E por que eu trouxe? Eu ganhei essa obra quando eu fui jurada de um prêmio também no Espírito Santo, há uns anos atrás, e aí eu ganhei essa obra. E ela é um óleo sobre tela, eu tenho ela aqui até, fica aqui no meu escritório, no meu escritório. E por que eu trouxe ela para exemplificar isso? Para mostrar como os nossos repertórios. Para qualquer pessoa que olhe essa obra, ele vai ver que tem uma cidade no fundo, que tem um morro com uma construção, uma igreja e tal. Só que quando eu ganhei essa obra, eu fiquei muito encantada. Por quê? Não sei nem em questões de valor artístico, né? Eu não saberia dizer, não sou crítica de arte, mas porque eu fui batizada neste lugar. Né? Eu fui batizada no convento. Então, para mim, e eu fui a última geração a ser batizada nesse convento, porque depois ele foi tombado pela Unesco como patrimônio, então eles restringiram o acesso, poucas pessoas podem subir de cada vez, enfim. Então, assim, olha como uma obra me despertou diferentes. Quem não conhece, despertou talvez, nossa, que bonito, enfim, ou de alguma maneira. Então, quando eu vejo essa ponte, eu atravessava essa ponte todos os dias, então, a interpretação que a gente faz, aqui eu diria que ocorreu o encontro feliz que o Ciro Marcondes fala, que é quando você decodifica aquilo, mas não são todos que vão ter. Outras pessoas que tiveram essa mesma experiência que eu, com o convento, né, e que todos os moradores de Vitória têm uma experiência muito afetiva com essa construção, que já tem quase 500 anos, isso é um encontro feliz, é quando a comunicação se institui. Essa é uma obra da Daisy Egg Rezende, que é uma artista capixaba, da série Geografia Afetiva. Ela fez uma série de 20 obras, né, que ela chamou de Geografia Afetiva. Então, é isso. E aí, eu faço uma pergunta a vocês, porque é muito comum as pessoas, tudo comunica? Tudo comunica? Eu pergunto, né? Também uma pergunta retórica que vocês não vão responder agora. Mas por que eu pergunto isso? Porque existem diferenças de percepção em relação a isso, não é? Tem um grupo de pesquisadores que era chamado do Colégio Invisível, né? Capitaneados lá por um pesquisador chamado Gregory Bateson, e esse colégio invisível, porque eles nunca existiram formalmente, era um colégio que chama-se, né, escola, como Escola de Frankfurt, isso é muito comum em outros países, no Brasil nem tanto, que o colégio invisível, eles se reuniam muito informalmente, em cafés, em restaurantes, e eles discutiam comunicação e pesquisavam comunicação. Então, esse pesquisador, ele dizia que tudo comunica, e que viver é se comunicar o tempo todo, é emitir sinais, é demonstrar a participação no mundo. Então, para este grupo de pesquisadores, o verde comunica, o azul comunica, as cores comunicam, os gestos comunicam. E aí eu digo para vocês que em parte isso é verdadeiro, mas a gente pode questionar também. Por quê? Porque se tudo comunica, nem necessariamente vai comunicar a mesma coisa, ou você não tem intencionalidade de comunicar.
Esse rosa aqui, por exemplo, que rosa não, que era para ser um magenta, né, essa cor do prêmio, né, Mari? Ficou um tom de rosa, meio magenta e tal. Essa cor comunica o quê? Na visão desses pesquisadores, tudo comunica. Se a gente falar no verde e amarelo, comunica. Se a gente falar no vermelho, principalmente em períodos eleitorais, comunicou bastante coisas. E as coisas têm o seu contexto, não é? Então, quando a gente diz que tudo comunica, sim, mas não a qualquer preço, ou não simplesmente por estar no mundo, está comunicando, não é? Então, outro. Quando... Pode passar. Cadê a Cris? Cadê minha assessora, Cris? Não, acho que pulou um, Cris. Tem dois, falta um, por favor. Tá, volta um cadinho, isso, volta um cadinho é coisa de mineiro. Então, de novo, tudo comunica, passa um. Eu coloquei 2 slides com o mesmo título, acho que é por isso. Pode passar para o próximo. Isso. A comunicação como um processo, ela envolve 3 elementos, que são, basicamente, não é? É você ter uma intenção. Então, quando a gente diz que tudo comunica, se algo não tem uma intenção de comunicar, se algo não tem uma intenção de comunicar, necessariamente você não produziu uma mensagem, você simplesmente usou uma cor, usou um elemento qualquer. Então, é preciso de uma intencionalidade, é preciso um fundo de isolamento e é preciso um código que o outro entenda. Então, se eu tenho, as pessoas estão colocando umas mensagens aqui sobre a cor, Mari, depois você fala sobre a cor roxa, estão colocando, diz que é tendência. Se eu coloco, por exemplo, uma mensagem, um texto escrito para pessoas que não são alfabetizadas, aquilo não comunica para ela, não o que a minha intenção pretendia. Então, quando eu coloco uma imagem e eu não coloco uma acessibilidade para que uma pessoa cega consiga acessar minimamente com uma descrição ou com uma referência tátil, eu não tenho uma comunicação para esta pessoa. Então, quando eu digo que tudo comunica de forma relacional. Então, essa é uma das questões. Essa é uma imagem do Sebastião Salgado, um dos trabalhos dele, que é mais antigo, 1980, que ele fez de Serra Pelada. Não sei quem conhece, mas foi uma obra bem famosa dele, em que ele fez um livro chamado Gold, né, que é na mina de Serra Pelada, e as imagens, elas comunicam. Obviamente que quem não teve acesso, ou nunca teve uma informação sobre Serra Pelada, olha essa imagem e ela parece uma pintura. Ela é bonita, ela é densa, ela é triste, ela tem várias referências. Mas quem sabe da história de Serra Pelada, em 1980 foi no auge desse movimento de garimpo nessa região, que foi quando ele fez lá, essa imagem ela é muito significativa para mostrar o drama das pessoas, né? A grandiosidade, talvez, das pessoas, a grandiosidade do garimpo. Então, as imagens, elas comunicam porque há uma intenção também. Sebastião Salgado não queria só mostrar a beleza da sua foto, ele estava interessado em mostrar o que era aquele garimpo por meio da imagem. Então, para quem não sabe o que era, vai ver só uma imagem bonita. Quem conhece a história de Serra Pelada vai ter uma outra interpretação a respeito disso, né? Então, nós podemos considerar que a comunicação, então, é um processo complexo que envolve mais do que simplesmente investir em marketing digital e marcar presença nas redes sociais. Essa é uma das coisas que quem trabalha com comunicação hoje é uma dificuldade, porque parece que a comunicação se resumiu ao marketing digital, e ele é fundamental, hoje até falo isso um pouquinho mais na frente, para quem, principalmente quem trabalha com arte, com cultura, não tem como prescindir das redes sociais para divulgar o trabalho, mas não basta, não é suficiente. As redes sociais, elas vão cumprir um papel, elas têm que ser alimentadas. Se elas não estão dentro de um contexto, elas se tornam um fim em si mesmo. Então, você divulga uma exposição, mas você não consegue consolidar a sua marca, a sua identidade como artista apenas trabalhando com as mídias sociais. Então, para ser efetiva, deve-se investir, então, em uma série de ações coordenadas que envolvem o marketing, a construção de identidade, a publicidade, o relacionamento, os compartilhamentos e a coerência entre o artista e a sua obra. Então, isso aqui, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, para quem pretende construir uma autoridade ou construir uma identidade como artista
e usar a comunicação. Porque como é que é a sua relação, não é? Com as pessoas, com seus pares. Você não pode investir só nas redes sociais. É claro, tem umas coisas que viralizam, sim, mas até isso, o que você comunica lá? Qual é a coerência entre aquilo que está comunicando lá, você como artista, e a obra que você divulga também? Então, são questões que a gente deve considerar nesse processo de trabalhar a comunicação. E aí, já voltando, então, para o processo produtivo de vocês, e que muitas vezes, vocês vão participar do Prêmio Dana, então a preocupação é divulgar que eu estou participando, né? Me inscrevi, ganhei, fui um dos contemplados, acho que são 10, né, Mari? 10 premiações, né? 10 artistas que serão contemplados com o prêmio. São 6, Márcia. São 6. 4 para Gravataí e 2 para artistas de fora de Gravataí. São 6, então. 6 artistas que irão se inscrever e serão contemplados. Então, eu vou divulgar isso, que eu fui contemplado, talvez você vai dar uma entrevista e tal. Isso é você divulgar, mas é importante pensar também o que a sua arte comunica, o que você e a sua arte comunica. Qual é a sua... o que as pessoas olham e elas veem em você como artista, né? E que você comunica por meio da sua arte e que, fatalmente, você vai comunicar também pelas ferramentas que você escolhe, pelo processo que você desenvolve durante o seu estar no mundo, né? Então, se a gente considerar que a comunicação é relacional, ou seja, a comunicação existe de forma relativa e sempre relativa a um outro, a uma situação, a um contexto, às ferramentas, aos meios, se a gente considerar isso e que ela se estabelece a partir da produção de significados, devemos supor que a sua arte comunique algo, seja capaz de produzir algum significado, provocar no outro algum desejo, algum sentimento, alguma inquietação. E é isso que você tem que se preocupar, mais de que divulgar a sua arte, mas fazer com que, por meio de um processo de comunicação, outras pessoas entendam o propósito da sua arte, entendam qual é o fundamento dela, entendam a proposta sua com aquela arte. Então, pensar sobre isso é uma das questões que eu acredito que seja fundamental para vocês e que muitas vezes artistas, não é, que trabalham ali na produção, eu acho que o Guilherme falou um pouco sobre isso, acho que a Mel, todos falaram de uma certa maneira. O artista está muito preocupado com a sua produção, e é óbvio, esse é o produto do seu fazer criativo, não é? Da sua existência como artista. Só que o que gira em torno disso e que faz com que a sua arte chegue até as pessoas e que você seja reconhecido por ela? Porque, no final das contas, eu acredito que a gente queira isso, né? Nós queremos reconhecimento com a arte. Não necessariamente pode não vir com uma premiação, mas ela vem de várias maneiras. A premiação é uma das possibilidades que a gente tem de fazer com que a nossa arte seja reconhecida, não é? Então, outro. Então, aí a gente, e é isso que vocês têm vocês têm não, né? Que eu acredito que é importante pensar, por que eu vou investir em comunicação? E investir em comunicação não é fazer um post de vez em quando nas redes sociais ou simplesmente deixar que outros façam, mas é assumir como importante essa questão da comunicação para a minha visibilidade, para o meu trabalho. Então, uma das primeiras coisas, eu invisto em comunicação porque eu tenho que ter visibilidade. Um artista que não tem visibilidade, a não ser que ele tenha um trabalho e que a arte para ele seja algo muito aleatório, né? É possível? Então, ele não está interessado em ter visibilidade, ele quer participar de um prêmio, ele quer fazer uma exposição a cada 2 anos, cada 3, a cada 4, e isso não é uma importância. Mas, para quem vive de arte, ter visibilidade é fundamental. E ter visibilidade de qualidade, né? Onde eu quero estar? Onde? Construir autoridade. Então, é por meio de um processo de comunicação que você vai construindo a sua autoridade. Que autoridade é essa? É aquela autoridade, e se vocês perceberem,
esses argumentos para se investir em comunicação, eles vão se encadeando. Na medida em que eu tenho visibilidade, mas não é qualquer uma, eu vou ficar postando todo dia do meu gatinho, das minhas coisas que são legais, eu também posto os meus gatinhos, meu não, que eu tenho gato, coisas lá nos stories, é divertido. Mas o que eu estou construindo? Eu posso não trabalhar as redes sociais, eu posso escolher outras ferramentas para trabalhar, né? E existem várias delas, e-mail marketing, eu posso fazer listas de transmissão, os eventos são importantes ferramentas de comunicação também, mas eu tenho essa visibilidade, me permite construir uma autoridade, porque eu posso ser só um artista, eu pinto, eu desenho, eu faço coisas, eu faço fotografia, ou eu faço esculturas, mas o que eu entendo disso que eu faço? Como é que eu posso ser uma autoridade nisso que eu faço, e não apenas uma pessoa que produz um bem cultural, algo, um objeto cultural, né? Mas eu posso construir uma autoridade como uma pessoa das artes, um profissional, uma pessoa que entende daquilo que eu faço, não é? E essa autoridade é o que faz com que eu me posicione no mercado. Se posicionar no mercado exige que você conheça esse mercado, por onde você circula, onde a sua arte pode ir, onde ela pode estar, onde eu quero que ela esteja. Então, são questões que todas elas podem parecer, não, mas isso é planejamento, isso não tem nada a ver com comunicação. E aí eu digo, tem, porque como é que você identifica isso e como é que você se posiciona no mercado? Vou falar sobre algumas formas nos próximos, né? Para criar novos produtos. Então, também é por meio de comunicação, de processos de comunicação, que você vai tendo acesso a tendências e a possibilidades. Como é que vocês vão ter uma ideia para um projeto, para apresentar no Prêmio Dana, ou para inscrever em outros editais, que vem aí agora a Lei Paulo Gustavo, que deve ser regulamentada ainda em maio ou até junho, tem a Lei Aldir Blanc, fase 2, não é? Que também está vindo aí. Tem outros editais que se abrem, várias empresas abrem, o próprio Ministério da Cultura, tem a Lei Rouanet, tem a LIC aqui estadual. Como é que eu imagino um novo projeto? O que eu penso? É alguma coisa legal para mim? Eu quero muito fazer isso. Mas como é que eu sei que isso vai ter uma aceitação nesse mercado? O que eu entendo disso? Como é que eu posso fazer? É por meio de processo de comunicação, onde é que eu estou circulando? As ideias não surgem do nada, não é? Elas vão surgindo nesses encadeamentos. E, por fim, investir em comunicação permite, que eu acho que esse é um grande desafio para quem trabalha com arte, com cultura nesse país, não só com arte e cultura, mas muito especialmente com arte e cultura, se a gente for colocar outras coisas aí, a gente tem educação, tem um monte de coisa, que é ter autonomia, né? Autonomia financeira por meio da arte que a gente produz. Então, por que eu vou investir? Então, a cada item desse, seria importante que vocês pensassem sobre cada um deles, né? De que maneira eu estou trabalhando para ter visibilidade, que tipo de autoridade eu estou construindo como artista, como é que eu me posiciono? Será que eu me posiciono ou eu estou tão alheia ao mercado da arte, porque é um mercado também, eu estou tão alheia que eu não tenho nem ideia do que se está fazendo, do que eu poderia apresentar de novo, do que eu posso inovar, porque tem critérios no edital que é a inovação, o que esse projeto traz de novo, de inovador, de que maneira, por exemplo, eu posso inserir esse projeto meu, fazer com que ele fique adequado a um dos objetivos do milênio, por exemplo, da ONU. Tudo isso, quando eu digo que é processo de comunicação, porque você está interagindo, está buscando informações e essas informações estão se transformando em questões que vão te ajudar a pensar nisso. Pode passar. Então, nessa questão da construção da marca, então, algo que é importante pensar, originalidade, o que você faz, o que faz você se destacar na multidão? Né? Quem é você na fila do pão? O que faz com que você esteja na fila do pão, alguém passa e fala assim, nossa, mas você é uma pessoa que faz um trabalho. Como é que você trabalha para que as pessoas vejam a sua obra, o seu trabalho, a sua produção como uma produção original? Como é que você trabalha isso, né? A qualidade do trabalho também. O que torna o seu trabalho digno de ser apreciado, comentado, comprado? A comunicação interpessoal, como é que você interage com as pessoas e com os ambientes culturais e artísticos? Você vai a outras exposições?
ou você não vai? Você frequenta esses ambientes? Você já foi nas exposições permanentes no Museu de Arte Contemporânea, na Casa Mário Quintana, no Quiosque da Cultura, que tem exposições a partir de junho e vão até o final do ano? Então, onde que você está circulando? Né? Que tipo de assunto? Com quem você conversa sobre cultura? Tudo isso faz parte da comunicação como um processo. Que como ferramenta, você escolhe uma ferramenta e divulga. Mas como processo, isso faz parte. Você vai num evento cultural e você faz uma pergunta ou você faz um questionamento, você vai numa exposição e você se aproxima do artista e pergunta para ele, puxa, mas por que você usou vermelho aqui? Né? O que você quis com isso? É isso, eu sou bem freiriana, né? Eu acho que Paulo Freire era genial, sempre foi genial o pensamento dele, assim, no mundo inteiro ele é reconhecido como um dos maiores pensadores do século XX, e ele dizia que o que produz conhecimento não são as certezas, o que produz conhecimento são as perguntas. Então, se você quer estabelecer um processo de comunicação em que você cresça como artista, e que você consiga extrapolar a ferramenta só de usar a rede social, de fazer um release, de fazer um card bonitinho, é isso, é você perceber que você tem que fazer mais perguntas, né? O que o meu trabalho tem? Por que eu não consigo? Óbvio, gente, que não é uma coisa assim, todo mundo vai ficar só usar. Não, você vai chegar naqueles limites também que você se propõe, né? Qual é o meu limite? Eu me propus isso e eu vou fazer isso da melhor maneira, né? E as redes de relacionamento que têm a relação com comunicação interpessoal. Como anda a sua relação com seus pares? Isso é fundamental. Né? No meu caso, por exemplo, eu tenho um pé na academia. Às vezes eu tiro ele da academia, mas eu tenho um pé lá. Eu gosto disso. Então, eu estou sempre falando com pessoas que pesquisam comunicação e cultura. Tem sempre um texto novo, alguém me manda, tem sempre uma discussão num grupo, eu participo de grupos de cultura, eu vou aos eventos acadêmicos, eu assisto uma palestra, né? E da cultura também. Então, onde é que estão? Qual a sua relação com seus pais? Quem são os outros artistas que você conhece, que você admira, que você se inspira? Não é para plagiar, mas é se inspirar. O que essa pessoa está fazendo que torna a arte dela tão original? São questionamentos que a gente faz e que eles estão permeados por processos de comunicação, e isso fica bem claro, a gente consegue distinguir essa ideia do processo da ferramenta. Pode passar, Cris. E aí, também, como eu falei dessa coisa do mercado da arte, não é? É algo também que, do ponto de vista da cultura, isso, como eu não sou artista, né? Eu sou uma pessoa ligada à cultura muito mais por conta dos meus estudos e da minha relação e das aulas, enfim, e dos trabalhos que eu faço, mas há um hiato aí entre quem produz arte e conhecer esse mercado, entender. É como se houvesse uma separação. E isso é histórico, não é uma questão de criticar, não, mas é algo que é preciso fazer. Por que eu preciso conhecer esse mercado de arte? Porque ele é um mercado, né? Assim como tem o mercado de alimentos, o mercado de vestuário, o mercado da moda, o mercado dos transportes, da indústria. Eu conheço esse mercado porque, a partir do momento em que eu conheço, eu começo a estabelecer relações. Né? Eu sei onde estão as pessoas que produzem arte e cultura neste lugar, seja no meu bairro, seja na minha cidade, no meu estado, no Brasil, para acompanhar tendências. Isso é algo extremamente... O que é a tendência hoje? Por exemplo, no empreendedorismo, se fala que hoje uma tendência é você se preocupar, no empreendedorismo, não, no mundo dos negócios, você se preocupar com o meio ambiente, você se preocupar com gestão participativa, na liderança, é uma tendência, a liderança horizontal, e acaba com aquela ideia da liderança árvore. Então, acompanhar o que o mercado está produzindo, o que está se fazendo, não é? Para se atualizar sobre novos conhecimentos, demandas e ferramentas. Então, eu sempre fiz exposições físicas ali, em suporte, sei lá, eu faço óleo sobre tela, então meu suporte é esse, desde que Da Vinci fazia a obra dele. Olha, mas o que eu posso fazer de diferente? Eu posso agregar novos conhecimentos à minha produção, e eu posso acompanhar uma tendência, e eu posso ter algo, eu posso criar alguma coisa em que eu faça uma visualização em 3 dimensões,
a partir de uns óculos especiais, a partir de um QR Code, não sei. Claro que isso envolve recursos também, mas se você não pensa a partir da possibilidade de inovar, os recursos virão para aquilo que você pensa. Então, né, esses conhecimentos, as demandas, as ferramentas, é algo também importante. Para criar estratégias de produção e de difusão do seu trabalho, porque aí você consegue saber, você entra, quando você conhece o mercado, você tem muito mais possibilidades de se inserir nessa cadeia produtiva da arte, não é? Para saber quem são e onde estão os outros artistas, para entender as formas de vender a sua arte. Essa é uma questão extremamente importante também, e aí entra as diferentes estratégias, né, de marketing, de comunicação, para que você consiga vender a sua arte, porque aí lembram que eu falei lá, é preciso que a sua arte seja também sustentável, né, que a sua produção. Então, para conhecer as demandas, que eu já falei ali, isso acabei me repetindo, que as tendências e as demandas do mercado. Próximo. E quem é esse mercado? Porque aí a gente ouve mercado. Quem é? Parece uma coisa tão subjetiva, né? O mercado de arte é formado por pessoas e também pelas conversas que ocorrem no seu interior. Então, esse é um mercado que se desenha ao mesmo tempo em que se constitui suas regras. Ao contrário do mercado financeiro, que um grupo muito seleto de pessoas está lá decidindo os rumos, né, do mercado financeiro, do mercado de ações, desses mercados que impactam a nossa vida, mas a gente não sabe nada deles. Quando a gente está no mercado de arte, ele é muito volátil. Então, ele vai construindo as regras, e essas regras não são fixas, elas mudam o tempo todo. Então, a necessidade de você estar o tempo todo ligado naquilo que está acontecendo no mercado de arte vai fazer com que você se encontre e com que você esteja ali, entre nessa engrenagem. Não é? O mercado está sempre em busca de inovação, então acaba tendo reprodução, uma coisa nova, todo mundo começa a fazer igual, e daqui a um pouco a arte tem que ser disruptiva também, ela tem que buscar outras estratégias para extrapolar essa mesmice, não é? Que a gente acaba caindo nela quando a gente se acostuma a fazer sempre de uma mesma maneira. Pode passar, Cris. Então, sobre a sua marca, né, da sua identidade como artista, coisas que eu sugiro que vocês perguntem quando vocês pensarem, né, como é que eu apareço para o público e para os meus pares? E vocês podem pensar isso até agora, a partir do Prêmio Dana. Como é que eu vou aparecer para o meu público que for na abertura da minha exposição, caso eu seja um dos 6 selecionados? E mesmo que eu não seja, mas em outros lugares, como é que eu quero? Como é que eu apareço, como é que eu quero aparecer e como as pessoas acessam a minha arte? Essa é uma questão também, porque é uma das dificuldades. Às vezes a gente vê uma coisa bonita numa exposição e depois eu não consigo nunca mais saber onde é que encontro aquela pessoa, aquele artista, onde é que está a obra dele, onde é que ela está exposta, onde é que ele vende, onde é que ele produz, né? Abrir o ateliê para que as pessoas conheçam é uma estratégia de comunicação. Criar momentos para que as pessoas possam conhecer o seu espaço. Lá no Espírito Santo tinha uma artista que trabalhava com mosaicos e ela, uma vez por mês, ela abria o ateliê dela para que as pessoas... Então, ela abria, ela não tinha patrocínio para isso. Ela simplesmente abria, o ateliê era na casa dela, ela abria o ateliê para que as pessoas fossem lá conversar com ela sobre a arte. E era bem interessante, né? Ela abria uma vez por mês, e às vezes tinha 10 pessoas, às vezes iam 2 pessoas, e ela estava lá. Aquele era um dia que ela tinha reservado para receber as pessoas no ateliê dela e falar sobre a arte dela. Então, é uma estratégia de comunicação. Então, lançar a mão. Como é que as pessoas acessam a minha arte? Pensem nisso, pensem em estratégias que vão situar vocês nesse universo da arte. Pode passar, Cris. Cris? Então, chegando já, assim, para a gente, né, indo para o final aqui dessa apresentação, que eu coloquei como uma segunda parte, e que eu acredito, até conversando com a Mari, com outras pessoas, a Mari já está há 7 anos, né, Mari? À frente, é o 7º prêmio, você fez todos, né, à frente do Prêmio Dana, ou vários anos. É o 7º Prêmio Dana, mas ano que vem faço 10 anos de prefeitura. 10 anos. Aí... Então, a Mari esteve em todos os prêmios, então ela Sim. vê a evolução, não é, as mudanças, e, enfim, teve o período da pandemia que deu uma... Então, assim,
E a gente, o que acontece muitas vezes, e não só aqui no Prêmio Dana, mas em vários ambientes que a gente frequenta de exposições de artistas. Então, eu trouxe algumas coisas, dicas, eu não gosto muito desse negócio de dica, não, que fica parecendo coisa de coach, né? 5 formas de você ganhar dinheiro e ficar rico, aquelas coisas assim, né? Tipo, não, mas é como estruturar mesmo na sua comunicação nesse contexto específico do Prêmio Dana. O que você pode fazer neste dia, ou você foi selecionado e você vai ter um momento da sua exposição. Aqui tem essas dicas, servem para o Prêmio Dana, coloquei aqui, porque nós estamos nesse contexto, então a gente tem que falar Prêmio Dana várias vezes, porque é o Prêmio Dana, né? Que nem filme, quando faz merchan, que aparece lá. Então, mas ele serve para várias outras situações. Então, eu fui colocando algumas sugestões de coisas que vocês podem fazer. Pode passar, Cris, por favor. Então, a primeira coisa, e para mim esta é a fundamental, eu fico pensando, se algum de vocês disser para mim, puxa, Márcia, isso mudou, isso deu uma virada de chave para mim, eu já vou ficar feliz. Por quê? Perceba o Prêmio Dana como uma estratégia de comunicação, como uma possibilidade. O que eu quero dizer com isso? O Prêmio Dana, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um fim, claro, ele vai acabar, ele tem data para começar, que é agora com o lançamento do edital. Ele começou antes com as tratativas, com a organização, com o contato da SMCEL, por meio da Mari, com a Dana, né, por meio do Luiz Pedro, e foi desenhando a 7ª edição do Prêmio Dana. Então, ele tem, sim, um início e um fim. Ele é um fim em si mesmo. Ele é um produto, esse Prêmio Dana. Então, só que, para o artista, ele não pode ser um fim em si mesmo. Eu não posso dizer, eu quero e vou lá e ganho esse prêmio, pego esse dinheiro, faço a minha exposição e sento em cima dela. E acabou. Né? Isso tem que ser algo, é uma estratégia de comunicação. O que eu faço depois? Há pessoas que se apresentaram, que ganharam o prêmio, que fizeram, e que nunca mais teve notícia dessa exposição. O que você faz com isso? E aí entra a questão do processo. Ele começa com o Prêmio Dana, ele pode começar com o Prêmio Dana, mas ele não precisa se esgotar. Então, o Prêmio Dana não é um fim em si mesmo, ainda que o objetivo dele seja a premiação de artistas e a realização de exposições. E aí você deve perceber esse evento para além do seu imediatismo, entendendo que ele integra um processo que te permite ter visibilidade e construir autoridade. Então, o que você cria com isso? Você pode criar um blog, uma exposição virtual, depois do prêmio que você vai expor. Você pode criar eventos em que você vai trazer essa exposição de novo. Você pode oferecer, tem um café que tem um espaço, nossa, eu gostaria. Eu vou oferecer a minha exposição para ela ficar aqui, para que outras pessoas possam ter acesso. O prêmio ele tem que te permitir você alavancar a sua vida profissional como artista e não se encerrar ali. Então, essa é uma questão que eu vejo que é fundamental e que muitas pessoas não se apropriam dela e não percebem dessa maneira. Então, o prêmio é importante do ponto de vista dele em si, da premiação, obviamente, mas para o artista, ele tem que fazer parte de um processo que ele começa e que ele vai desenrolando. E daqui a 3 anos você vai estar falando desse Prêmio Dana, nessa 7ª edição. Daqui a 4 anos, daqui a 10 anos, você vai falar desse Prêmio Dana. Tá? E a continuidade também é uma perspectiva. Eu fiz um negócio agora, e esse trabalho que eu fiz, ele pode ter uma continuidade, porque eu andei pesquisando no mercado, e há uma tendência que eu posso linkar com aquilo que eu fiz e criar uma continuidade. Eu posso, a partir dessa exposição, criar uma publicação, eu posso criar uma série de palestras para falar sobre o meu processo produtivo, eu posso falar numa roda de... Enfim, é desdobrar esse prêmio. Isso é processo de comunicação. É você entender a comunicação para além da ferramenta. Né? Segundo, várias dicas. Prepare-se para a abertura da exposição. É claro que cada um tem a sua característica, pessoas falam melhor, outras falam menos, outros são mais tímidos, outros são mais soltas, mas a partir do momento em que você tem uma exposição, você tem que se preparar para a abertura. E se preparar para a abertura envolve você desenvolver uma apresentação mesmo no suporte físico lá impecável.
E isso significa que você tem que estar com a sua exposição pronta dias antes. Você não pode estar concluindo o seu trabalho no dia de você inaugurar a sua exposição. Sabe? Isso faz parte, é um planejamento. Por que eu digo isso? Porque se preparar envolve, tecnicamente, a sua exposição estar impecável, estar exemplar, dentro dos limites que você tem, obviamente, de tempo, de verba, de recursos, não é? Você vai alinhar isso. Mas, então, a sua exposição tem que estar bem apresentada lá, fisicamente, e você tem que estar preparado e preparada para se apresentar nesse dia. Então, as pessoas irão visitar o espaço para conhecer o seu trabalho, para te prestigiar. Então, é importante que haja uma fala de agradecimento. Eu já fui a várias exposições, inclusive aqui, o Prêmio Dana, no quiosque, ano passado, e outros anos, em que a gente chega e não sabe quem é o artista. E o artista está lá, tomando uma aguinha e está conversando com os amigos só. E aí, não, a pessoa está ali, e aí tudo isso tem a ver com o primeiro lá, com o primeiro item. O Prêmio Dana é possibilidade de você alavancar. Então, converse com as pessoas. Seu olho tem que estar na porta, quem vai entrando, sabe? Como é que eu me dirijo a essas pessoas que estão chegando? Eu tenho que agradecer a essas pessoas. Se tem poucas pessoas, eu posso agradecer individualmente. Se tem muitas pessoas, eu tenho que ter um momento. Combina isso com a Mari, em qualquer lugar que você vai. Eu preciso. Faz uma falinha de 5 minutos. Você tem uma verba, mas sempre tem alguém que pode te ajudar a elaborar um texto pequenininho, dizendo quem você é, dizendo o que é a sua arte. Então, é se apresentar, é apresentar. Eu sou a Marcilene, eu fiz essa exposição pensando nesta perspectiva, eu tive essa ideia quando eu ainda era estudante, só agora eu pude realizar. Eu agradeço a Dana, é isso, sabe? É uma fala, ensaia isso. Então, se preparar para a abertura, porque a abertura da exposição é onde geralmente vai ter uma foto, vai ter uma divulgação, né? Então, essa é uma questão extremamente importante e que é muito negligenciada. Devo dizer que acontece muitas vezes das pessoas negligenciarem, né? Então, pensem nisso. Dica 3. Cumprimente as pessoas. Gente, parece uma recomendação bobinha, mas ela é valiosa, né? Cada pessoa que chega ao espaço onde você está expondo deve ser tratada com atenção. Não é só o prefeito, não é só o secretário, não é só a minha amiga Silvia Maciel, que está aqui, que é vice-presidente do conselho. Não, todas as pessoas, né? Elas têm que ser tratadas da mesma maneira. Então, cumprimente as pessoas. Eu já fui em exposição que você chega e pergunta uma coisa para o artista, ele rosna de volta, né? Rosna, porque... e ainda diz assim, não gosto de ficar dando explicação da minha arte. Ok, pode até ser que você não goste, mas é necessário. Se você quer aprimorar esse processo, quer transformar a sua arte em um processo em que você, sabe, você se apropria disso, é preciso, sim, tratar as pessoas. Não fica ali no grupinho conversando com a sua família, com seus amigos. Seus amigos você conversa outra hora. Você saiba encher a cara depois com eles. Converse com as pessoas. Tem alguém olhando muito atentamente uma imagem, né, uma obra sua, se aproxima da pessoa, fala com ela, né, pergunta o que ela achou. Às vezes ela nem sabe que você é o artista, e ela vai te dar uma percepção totalmente transparente. Ela vai dizer, não gostei, achei isso aqui um lixo. Ou ela vai dizer, eu não entendi. Mas recebe aquilo, sabe, de coração aberto, porque quando a gente faz um trabalho e a gente expõe, a gente tem que estar preparado para a crítica, a gente tem que estar preparado. Então é isso, cumprimente as pessoas, receba as críticas de maneira leve, sabe? 4. Faça a sua própria divulgação. Aqui eu quero abrir um parêntese, porque cada edital vai ter sua regra definida para divulgação. Isso vocês têm que respeitar. O edital da Dana tem regras lá, que depois a Mari pode até pontuar isso novamente, né, Mari? Bem rapidamente, mas todo mundo já leu o edital, ou se não leu, vão ler com atenção. Existem regras que devem ser seguidas. Mas, fora isso, uma vez respeitadas as regras de divulgação, que é usar as logos, é fazer um determinado tipo e tal, vocês têm que se responsabilizar por essa divulgação.
Então, existe a exposição, a sua abertura da sua exposição, como é que você vai divulgar isso? Além da divulgação oficial que está sendo feita lá pela SMCEL, pela Prefeitura de Gravataí, no caso específico do Prêmio Dana, como é que eu posso? Eu não posso produzir meu próprio material de divulgação, porque isso está no edital, nesse caso específico. Em alguns editais o artista pode, nesse está aqui. Então tá, ok, regra de edital a gente não questiona, tá, gente? Regra de edital é regra de edital, tem que ser seguida e fim de papo. Então, eu não posso produzir meu próprio material, mas o que eu posso fazer? Eu posso abrir, eu posso fazer uma chamada, eu posso fazer story, eu posso fazer um Reels, eu posso ir lá no quiosque e dizer, chamar a Mari e gravar um videozinho com a Mari. Mari, fala aqui das exposições, e aí a Mari vai falar, vai convidar. Pois é, e na próxima semana eu estarei expondo aqui, porque eu fui uma das 6 ganhadoras do Prêmio Dana. Então, é você se responsabilizar por isso. Faz uma lista de transmissão, sabe? Faz uma lista de transmissão e manda para as pessoas com uma mensagem simpática. Cria um perfil. Se você não tem um perfil, que é a próxima dica, está na hora de criar um perfil para você no Instagram, para você divulgar o seu trabalho. Então, faça a sua própria divulgação, né? A exposição é sua, é seu interesse que pessoas visitem. Divulga isso nas escolas. Se você conhece professoras, e aí vem a outra dica que tem a ver com isso. Número 5. São só 7, tá, gente? Convide pessoas. Por incrível que pareça, tem pessoas que fazem uma exposição e não convidam ninguém. Não convidam as pessoas, né? Se você vai fazer uma exposição, convida todo mundo. Se você só 10% vai aparecer na exposição. Então, convida 100 pessoas. 1.000 pessoas. Vão aparecer 100. Não é? Convida pessoas, convida seus vizinhos, convida o grupo do condomínio, se não tiver dado treta muito recente, convida todo mundo, convida as pessoas do lugar onde você trabalha, fale da sua arte, né? É o que eu tinha dito antes. O que você fala da sua arte? Você fala do seu trabalho para as pessoas ou não? Ou você fica escondido ali e tal, e coloca lá e torce para que apareça um monte de gente. Então, fale sobre a exposição com as pessoas que você conhece e faça... Não, tem uns comentários aqui que eu tenho que rir, eu não vou nem comentar. Fale sobre a exposição com as pessoas que você conhece e faça a informação circular entre aquelas que você não conhece também, né? Como? Participando de grupos de WhatsApp, enviando convites individuais ou em listas de transmissão, fazendo vídeos curtos no Instagram, compartilhando nas redes sociais. Tem um colega que você sabe que trabalha no veículo de comunicação, tem que falar com ele, consegue uma notinha no jornal para mim, sabe? É isso, é você circular. Lembram que eu falei que vocês têm que se relacionar com os pares? Colegas adoram ajudar colegas, eu não sei nas artes visuais, mas a gente tem muito disso, nós somos, no caso da comunicação, da cultura, a gente é muito corporativa, a gente adora. Tem um colega lançando um livro, todo mundo quer divulgar, todo mundo quer dizer, olha, fulano é meu amigo, está lançando um livro, sabe? Então, vamos não é amiguinho, mas vamos nos relacionar com os pares, porque aí vem a outra que eu vou falar aqui, 6. Marci, só desculpa interromper, a Lia Braga levantou a mãozinha, tu quer fazer algum comentário agora? Lia? Eu já estou concluindo aqui também, ela pode... Tá, é que ela já tinha levantado antes, eu não sei se ela... foi por engano. Tá certo, obrigada. Tá bem. Não, eu ia dizer que faltam só 2 aqui, ou 3, aí a gente encerra e aí pode abrir para quem quiser fazer alguma observação. Então, assim, já falei, né, tem um perfil, se você ainda não tem um perfil no Instagram, está na hora de criar um. Invista algum tempo para entender, isso também é importante, não é? Além de entender a sua arte, invista um tempinho para entender como é que funciona o marketing nas redes sociais digitais. Há muito material disponível na internet, muito material gratuito. Então, em vários sites, o Sebrae, a Secretaria de Cultura de São Paulo, tanto a Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul, tem muita informação disponível que ajuda, não é, nesse processo de comunicação. Então, aprenda algumas estratégias para fazer com que as pessoas visualizem e tomem alguma ação nas postagens que você fizer. Como vocês são das artes visuais, é imagem, sabe? Quanto melhores elas forem,
se acostume a produzir pequenos textos, a instigar as pessoas a pensarem sobre a arte de vocês. Associem a arte de vocês com alguma coisa. Viu um filme interessante, e aí associa aquele filme com o que você está fazendo, sabe? Pensa, eu estou fazendo uma produção aqui que é ilustrações, por exemplo, que envolvem a questão de gênero das mulheres, não sei o quê. Tá, aí você assiste a um filme e que não tem nada a ver com isso, mas tem uma relação lá de homem e mulher, uma relação que você pode usar aquilo, comenta sobre o filme, sabe? Extrapola o universo da arte. Extrapola esse seu universo. Você é um artista, mas você assiste a um filme, você vai ao cinema, você vai a um restaurante diferente, você vai num rolê na casa dos amigos, não é? Então, você tem conversas interessantes, mas para isso você precisa ampliar o seu universo, esse universo comunicacional. Você precisa ter repertório para que você consiga também extrapolar esse limite do ferramental, de abrir a caixa de ferramenta e pegar uma ferramenta e usar. Você tem que extrapolar isso. E é ampliando o repertório. E a gente amplia o repertório buscando conexões, buscando estabelecer relações entre as coisas, né? 7, e aí já está acabando, isso também, gente, prestigie a exposição dos colegas, sabe? Por quê? Porque isso aqui dispara um gatilho mental, que é muito usado no marketing, a neurolinguística adora falar de gatilhos mentais, ele é muito poderoso, que é o da reciprocidade. Sabe? Então, quando você prestigia a exposição do seu colega, ele, de alguma maneira, ele vai se sentir grato e ele também vai prestigiar a sua exposição. E isso está muito dentro daquilo que eu falei, dessa rede de relacionamento, de contatos entre os pares. Né? Não existe o artista, o jornalista, o comunicador, o professor, a gente tem que criar redes para que a gente possa se amparar, para que a gente possa se inspirar. Então, como artista, eu digo, visitar exposições e conhecer o trabalho de outros artistas deve ser uma prática corriqueira na sua vida. Eu trabalho com audiovisual já há muito tempo, como professora de principalmente roteiro, e eu assisto a muitos filmes. Faz parte, é claro, é diversão para mim, mas é também algo que faz parte da minha vida profissional. Eu assisto pelo menos um por semana, às vezes até mais. Então, visitar exposições deve estar na sua lista lá como um compromisso. Ir a exposições, visitar ambientes culturais, porque isso faz com que eu conheça outra pessoa e ela se interesse pelo meu trabalho também. E eu vou criando uma autoridade, um reconhecimento entre os meus pares. E, por fim, acho que tem mais um. Não menos importante, mas eu deixei por último, porque esse aqui, identifique pessoas influentes. E as pessoas influentes não são as mais importantes, necessariamente, tá? Então, não são, nem são as pessoas que têm poder instituído, tipo prefeito, secretário, né? Mas identifique quem são as pessoas que podem te ajudar a construir essa autoridade. Então, reserve um tempinho, aí está dentro daquela coisa de estudar, ferramentas de marketing também, fazer uma busca qualificada por essas pessoas. Quem é uma influencer aqui na minha cidade, por exemplo, que eu posso conversar com ela e ver, e muitas pessoas fazem gratuitamente se ela comprar a ideia do seu trabalho. Então, o que eu posso falar para ela que ela pode me ajudar nisso? Se essa pessoa ela tem 100 mil seguidores, e se ela falar da minha exposição numa live que ela fizer? Né? Como é que eu identifico isso? Ora, tem uma instituição que faz uma live toda semana. Quem que eles chamam? Será que eles me chamariam para falar sobre arte? Será que eu consigo fazer com que eles divulguem no perfil deles a minha exposição? Gente, é conversando, é expondo, mas aí você tem que ter um argumento. Então, desenvolva um argumento. O que pode fazer com que eles compartilhem nos stories deles, por exemplo, a minha exposição? Não é só marcar, porque às vezes você marca, a pessoa nem te conhece. Então, é estabelecer essas relações, não é? Então, buscar essas pessoas influentes para te ajudar. Você pode escolher algumas que têm identificação com você e a sua arte. Então, por exemplo, se você é mais focado em questões do meio ambiente, você pode procurar empresas, você pode procurar pessoas, associações que trabalhem com isso, ou que tenham essa identificação com você.
Você pode enviar um convite especial, você pode oferecer alguma coisa, isso não é pecado, depende do que você oferece, né, e de como oferece. Mencionar em sua postagem algo que essa pessoa tenha feito, compartilhar algo dessa pessoa, porque ela passa a te conhecer também, ir a uma exposição que ela frequenta, não seja chato. E essa é a minha dica de ouro, que eu nem coloquei como 9, porque eu achei que ela ia ficar meio ruim. Dica 9, não seja chato, seja estratégico, né? Essa é a questão. Então, eu encerro aqui, porque já são 8h20 quase, né? E está dentro da minha expectativa, que era falar esse tempo, para que a gente possa abrir também, como tem sido feito nos outros, o diálogo. Então, muito obrigada, senhoras e senhores. Aqui tem o meu contato de e-mail e tem o meu Instagram, que Marcilene Porec, _comunicação, vocês me encontram lá também, e a Mari vai compartilhar junto com os outros, né? As outras apresentações vão ser compartilhadas, e aí, estou à disposição. Muito obrigada, senhoras e senhores. Estou à disposição para as perguntas. Marci, muito obrigada pelas tuas dicas preciosas, né? Como foi colocado ali no chat. Várias coisas assim que tu trouxe são super importantes. Acredito que todos e todas tenham percebido que as formações elas tiveram uma sequência, né? Que é desde a criação do portfólio para você depois colocar lá na inscrição, a montagem do projeto de exposição, né, com argumentação, a importância do projeto expográfico, e fechamos com chave de ouro, né, com essa formação ministrada pela Marcilene Forec, com as tuas dicas preciosas, tudo que tu nos trouxe, que às vezes passa desapercebido, mas são extremamente importantes para que um artista possa divulgar e, digamos, fazer um merchandising do seu próprio trabalho, né? Eu percebo muito, assim, enfim, né, já ano que vem vou fazer 10 anos de Quiosque da Cultura, né, estando à frente do Quiosque da Cultura, e eu percebo muito isso, e foi nesse sentido que te fiz o convite e trouxe a importância de ter essa formação. Eu percebo muito que os artistas ficam muito na produção dos seus trabalhos, aquela visão do artista atrás do cavalete produzindo, mas quando chega no momento de vender a sua produção, de saber se comunicar, receber as pessoas, divulgar nas redes, ter estratégias para trazer mais público, né? Fora aquela motivação extra que é o prêmio aquisição, né? A exposição mais visitada no Quiosque da Cultura, no final do calendário, vai receber um prêmio extra no valor de R$2.000. Então, já criei isso como uma estratégia também para que os artistas se impulsionem a criar estratégias. No dia da abertura, talvez, conheço um amigo que toca violão, vai ter música ao vivo, como foi dito ali no chat, faz um coquetelzinho bacana, que aparece as pessoas. Faz um coquetel que chove, gente, oferece coquetel que pior que é verdade, né? É verdade. Mas é bom, né? Eu acho que o alimento tem muito isso de compartilhar, de tornar um momento mais afetivo, né? A comida e o alimento né? Traz essa coisa da afetividade e essa possibilidade da gente trocar informações, receber as pessoas, fazer uma visita guiada, assim, né? Pelo espaço do quiosque, receber as pessoas. Eu sei que as pessoas também algumas são mais tímidas, né? Não tem tanta desenvoltura, mas minimamente assim receber as pessoas no decorrer da exposição, criar outras estratégias. É só combinar comigo dentro do horário de expediente. Mari, eu dou a aula no Instituto Federal e eu quero levar uma turma lá para visitar a exposição, ter mais visitação.
vocês podem fazer. Essa é uma indireta para mim, então, trabalho no Instituto Federal, quero levar meus alunos, tá, vou levar meus alunos. Foi uma indireta essa, tá vendo? Comunicação, gente, comunicação. Quero levar meus alunos. Nada me escapa. Nada me escapa. Isso aí, levar meus alunos, enfim, todas essas estratégias. Tu trouxe uma frase do Paulo Freire, e eu me lembrei muito. A sexta Bienal do Mercosul, o slogan dela é: a arte não responde, ela pergunta. E é bem isso, né? É essa a intenção da arte. Outra pessoa ali no chat, eu acho que foi a Laís, né? Comentou ali que às vezes, né, outras situações mexem mais com a gente do que, né, enfim, por N motivos, e aí eu trago que nem sempre tudo que é belo, que é o esperado da arte clássica, né, aquela pintura perfeita, o realismo, mexe tanto com a gente, quanto uma obra que nos trazem memórias afetivas, memórias da infância, às vezes até elas chocam. Como a imagem do convento que me emocionou muito. Exatamente. Aí tem toda... tu criar a possibilidade do espectador se projetar na tua obra, né? Ele despertar sentimentos dele, que às vezes nem sempre tudo que é belo é o esperado, mexa tanto quanto uma coisa que pode ser chocante, pode, enfim, pode ser perturbadora, mas mexe muito mais e desperta sentimentos que pode causar, né? Eu acho que eu já me alonguei muito, me empolguei super, assim, né? Porque quem me conhece sabe o quanto eu batalho para levar público para o quiosque. Criei o programa educativo que já né, tem a contrapartida de levar crianças das escolas públicas onde eles não têm acesso, né, a arte, a cultura, levar para o quiosque da cultura ou instituições assistenciais. Tive a ideia, vou criar o prêmio aquisição, que daí os artistas também se impulsionam, né, a conseguir maior público. Então, eu estou sempre nessa luta, né, constante pela permanência do quiosque da cultura como espaço cultural, né, é o único espaço público que temos no momento. Tem novas perspectivas, mas quem reside em Gravataí sabe que ele é muito visado, ele fica localizado no coração de Gravataí, como eu digo, no meio do centro, em frente ao hospital. Então, ele está sempre sendo muito visado, e eu estou sempre nessa luta constante, né, para que aquele espaço maravilhoso que este ano completa 11 anos já, né, enfim, permaneça como espaço cultural